Boa noite! Mais uma live aqui na Expressão Sergipana. A live que é feita para você. Você que vai acompanhar agora ao vivo, você que vai acompanhar depois, né? É mais uma live dessa série de lives que desde maio vem trazendo um pouco da história do mundo, do Brasil e de Sergipe. Hoje, há 114 anos atrás, estava se encerrando um movimento importante na história de Sergipe, que foi a revolta de Fausto Cardoso. Muitos chamam também revolta de 1906, né? E é um fato importante para a gente entender esse início do período republicano no Brasil e em Sergipe. É um fato importante perceber que nesse ano do bicentenário, estamos aqui na Expressão Sergipana lembrando desse fato importante. Um fato que está presente na toponímia da nossa capital, do nosso estado, está presente no dia a dia do nosso povo, no imaginário, na nossa história. Hoje, mais uma vez, teremos a satisfação, o orgulho de ter a professora Terezinha Oliva aqui conosco. Ela esteve presente no 8 de julho, que acompanhou, e hoje, 28 de agosto, vamos falar um pouco da revolta de Fausto Cardoso. Gente, são 114 anos. Então, você que está acompanhando aqui a Expressão Sergipana, mais uma noite, mais uma vez, desejo boa noite a todos, a todas, né? Índia que sempre está acompanhando, não perde uma, turma, não perde uma. Índia sempre está aqui. E todos que estão sempre participando. Cris Lucena, sempre é demais ter ela. Isso é sensacional. A professora Terezinha Oliva, todos nós temos orgulho, né? De quem é aluno, de quem não foi, de quem é admirador como eu. Fui aluno de eventos, né? Grande rock, também a família Oliva, que é importantíssima na história do nosso estado, na comunicação, na educação, na música, né? Aqui agradecendo a participação de todos e todas que estão acompanhando. E agora a gente vai saber um pouquinho mais do que foi que ocorreu há 114 anos atrás. Gente, não são 114 dias, não. São 114 anos de um fato que é muito presente na nossa toponímia. Praça Fausto Cardoso, Praça Olímpio Campos, nos municípios, Escola Olímpio Campos, Escola Fausto Cardoso, monumentos, a memória popular, né? Nos cordéis, você vai encontrar na literatura popular de cordel e na historiografia. E uma das maiores pesquisadoras no assunto é a professora Terezinha Oliva, que eu vou chamá-la aqui para mais uma live aqui na Expressão Sergipana. Quem está chegando, uma boa noite e vamos lá. Chama aqui, professora Terezinha, professora emérita, né? Nossa amada professora Terezinha Oliva, do Instituto Histórico Geográfico de Sergipe. Professora, uma boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui na Expressão, desde já, em nome da Expressão Sergipana, agradeço a participação da senhora, a disposição, né? É importante ter um dos grandes nomes da nossa historiografia aqui presente, é um orgulho nosso. E, professora, vai iniciar essa prosa, essa conversa boa, essa live. Professora, o que foi que ocorreu há 114 anos na nossa Aracaju? O que é que estava acontecendo no dia 28 de agosto de 1906? Pois é, primeiro eu quero dar boa noite também, não só a você, como a todo mundo que está chegando aí, né? Que eu estou vendo muitos amigos, ex-alunos, familiares,
É um prazer enorme estar aqui mais uma vez no Expressão Sergipana, que vem fazendo um belo trabalho, né, principalmente neste ano do bicentenário. Pois, e você já deu uma introdução, Oswaldo, falando da importância desse acontecimento, né? E hoje, exatamente no 28 de agosto, como você disse, está fazendo 114 anos de quê? Da morte de Fausto Cardoso. Nós vamos imaginar uma cidade como era Aracaju em 1906, devia ter em torno de 20 mil habitantes, era uma cidadezinha, né? Não era ainda a maior cidade do estado. E depois de ter vivido 18 dias de esperança com o que eles, os contemporâneos, chamavam de revolução. Você falou, é revolta, né? Mas os contemporâneos chamavam de revolução. Então, depois de terem vivido assim uma lua de mel com Fausto Cardoso, cheios de esperança, Fausto Cardoso foi assassinado neste dia e Aracaju, a essa hora, devia estar mergulhada no maior sofrimento, no maior pranto, né, no maior desencanto, que foi também o que aconteceu pelo Estado afora. Todos os que apoiaram Fausto Cardoso e que pensavam nele como uma esperança para um Estado sofrido, apequenado, se sentindo no meio de uma crise, sem esperança, né? É um dia terrível, o 28 de agosto. É exatamente aquele episódio, né, que foi o fim da revolta e que é um episódio assim um tanto quanto cinematográfico, né? Sim, Porque a revolta Fausto Cardoso tinha começado em 10 de agosto de 1906, com a tomada do Palácio do Governo e a queda do presidente, na época se chamava presidente do Estado, que era Guilherme de Souza Campos, né? E isso suscitou, eu vou fazendo aqui só um resumo, depois a gente conversa mais, né? Suscitou uma intervenção do governo federal para repor o presidente Guilherme Campos. E essa intervenção se dá no dia 28 de agosto, com a chegada das tropas federais, lideradas por um general, o general Firmino Rego, que vem para repor o governo. Vêm tropas da Bahia e de Pernambuco, entram em Aracaju, né, para que o governo fosse reposto. O general se encaminha até a casa onde Fausto Cardoso estava hospedado, na rua de Pacatuba, vai conversar com ele para dizer que vai retomar o palácio, mas Fausto Cardoso não aceita, diz que ele está quebrando a expectativa que é de todo o povo, que ele não pode fazer isso. E diante da firmeza do general, ele resolve ir para o palácio. E então sim. ele diz, né, siga-me quem quer morrer comigo, e vai se dar uma morte cinematográfica. Desculpe. Professora, uma coisa para a gente entender. O que estava sendo naquele momento, né, naquele período, né, o Brasil? Que país era esse em 1906? O que era esse jogo político? Quais eram os grupos políticos? Para que a gente possa entender as insatisfações de Fausto Cardoso frente ao que estava acontecendo. O que estava acontecendo naquele momento no Brasil? Isso. Nós estamos aí na segunda década republicana. Significa que a República está se construindo, né? E o que é que aconteceu com essa República que tinha sido anunciada no Manifesto Republicano lá de 1870, né? Mas que a República só vai se dar no final, muitos anos depois, era anunciada como uma coisa diferente, de esperança, de liberdade, né? De participação democrática. E por isso que ela vai ser depois lamentada por alguns autores da época. Essa não era a República dos nossos sonhos, né? Sim. Vai haver essa lamentação em autores da época, porque a República terminou constituindo um governo de poucos.
um governo oligárquico e um governo, apesar do ideal federativo, em que os estados teriam autonomia e seriam teoricamente iguais em termos de poder, né, terminou sendo uma república dominada pelos grandes estados, os estados cafeeiros principalmente, mas quem comandava era um pacto entre principalmente São Paulo e Minas. Sim. Né? E terminou uma crise econômica muito séria, porque inicialmente houve uma euforia, que era o chamado encilhamento, uma corrida, né, de investimentos, alguns fictícios, só financeiros, sem uma base, né? E isso levou a uma crise que obrigou o governo a uma grande negociação, tomando um empréstimo vultuoso com os banqueiros ingleses, né? Sim. E para executar as cláusulas que obrigavam a uma austeridade pelo empréstimo, o que é que vai acontecer? O governo faz um grande pacto, era no governo de Campos Salles, tendo como ministro Joaquim Murtinho, ministro da Fazenda, e faz um grande pacto, que é o pacto coronelista, ou seja, o poder central do presidente da República vai estar baseado num acordo. Ele garante o poder dos grupos políticos que têm o mando nos estados e, em troca, ele dá esses chefes políticos nos estados apoiam o governo da União. Isso num momento em que se estabeleceu um sistema, que é o sistema coronelista no país, né? Então, quem manda na política são os grandes coronéis que têm o mando e que colocam nos cargos, tanto nos cargos eletivos quanto nos outros cargos da administração, somente pessoas do seu grupo, e os outros não têm nenhuma perspectiva, nenhuma oportunidade. Isso vai levar a uma grande fuga de cérebros em Sergipe, muitos são sergipanos que vão embora, né, porque não têm condições de encontrar perspectivas no Estado. Então, realmente Sergipe vive um momento difícil, tanto pela crise econômica, porque era um Estado voltado para a exportação do açúcar, e no começo da República o açúcar sofreu uma crise, e depois também essa saída de cérebros, né, que são os chamados emigrados sergipanos, que vão embora, principalmente para o Rio de Janeiro, a capital da República, e que deixam aqui um vazio, quer dizer, deixam mais campo ainda para a oligarquia das cartas. Ô, professora, e onde é que entra? Vamos já começar a trazer algo que até está no nosso dia a dia, né? Mesmo as pessoas às vezes não estudando muito os fatos políticos da história de Sergipe, quando vai falar na questão de Fausto Cardoso, já lembra logo esse sujeito que se chama Monsenhor Olímpio Campos, né? E a gente vai entender uma certa rivalidade, vamos colocar assim, um MMA na política. Quem era Olímpio Campos, que grupo ele representava e quem era Fausto Cardoso e que grupo ele representava no estado de Sergipe? Pois é. Realmente, para a gente entender a revolta do Fausto Cardoso, precisa centralizar a figura de Olímpio Campos. Olímpio Campos era um padre, ele foi até pároco da catedral, mas que já atuava na política desde o Império. Ele foi deputado geral, quer dizer, significa como se fosse um deputado federal, foi deputado aqui em provincial, né? E ele era uma pessoa assim não era um homem de inteligência brilhante, de grande oratória, nada disso, mas ele era uma pessoa que sabia mandar. Tinha um senso prático, tinha um senso de oportunidade muito grande e sabia se postar. Ele era um político jovem e disputou primeiro no interior do Partido Conservador, do Império havia o conservador e o liberal, com os antigos chefes, Leandro Maciel, que não é o Leandro Maciel que a gente vai conhecer lá nos anos 50, na política sergipana republicana, não. Era o ancestral desse Leandro Maciel mais recente, né? Então, Leandro Maciel, Coelho Campos, os grandes
políticos que vinham do Império e que aderiram à República porque não tinha outro jeito, mas Sim. queriam continuar dando as cartas na Mandando. política. Exato. Olímpio Campos se coloca bem, porque ele vai ter assim, primeiro, logo no dia que chegou a notícia da proclamação da República, é interessante que estava chegando um novo presidente para a província de Sergipe. Aportou ali onde hoje é a Praça Fausto Cardoso, que é onde chegavam os navios, um navio trazendo um novo presidente nomeado pelo imperador. O presidente chegou e havia notícia da proclamação da República. E houve um certo reboliço. O que é que vai acontecer? A pessoa que chegou disse, eu vou assumir. Mas os Sim. políticos locais ficaram temendo um conflito. E Olímpio Campos tomou a frente e disse, não. E fez o nomeado voltar para o navio e desistir de tentar assumir o governo. Então ele mandava. Ele mandava mesmo. Ainda não era quem mandava, mas ele tinha esse Um sentido. Ele poder. aconselhou, a República já está proclamada, ele não vai ficar, não vai conseguir se manter. Então aconselhou aos políticos mais antigos do que ele, e isso deu a ele já um cacife. Nas festas da proclamação da República, ele já foi louvado, elogiado como alguém que tomou uma medida sensata, que aconselhou uma medida sensata. Bom, daí ele, nesse cenário novo, ele tenta fundar um partido, Partido Católico e tal. Houve partidos locais, até quando se cria um partido nacional, o Partido Republicano Federal. E todos os estados criam o seu Partido Republicano Federal. Acontece em Sergipe o que vai acontecer mais tarde, já na década de 60. Todo mundo era do Partido Republicano Federal, mas como era um saco de gatos, né, havia interesses muito divergentes, então criaram-se Partido Republicano Federal Sergipense 1 e 2. Sim. Né? Já pronunciando que iria haver essa cisão. Essa política republicana do início é muito tumultuada. Era uma luta de coronéis, uma luta de egos, né? Eu digo que o Estado tinha pouco para dividir e isso atiçava mais ainda, né, as lutas. Então, realmente, Olímpio Campos consegue se colocar, né? E depois o seguinte, ele vai terminar ficando à frente dos velhos políticos, os senhores de engenho que dominavam a política sergipana, e eles apoiavam o governo que estava no poder, né, o presidente do Estado, que era o general Calazans, nas primeiras décadas, na primeira década republicana, e como os opositores, os antigos, os republicanos históricos, os antigos liberais não conseguem espaço, terminam dando um golpe em 1894, era uma política muito movimentada. Dão um golpe, tiram o presidente apoiado pelos velhos políticos, né? E invadem o Palácio do Governo, a Assembleia. Então, se constitui um novo governo. O que acontece? Aquele governo do general Calazans vai embora para Rosário do Catete e Sergipe fica com 2 governos. Interessante. Né? 2 governos. 2 governos. No Estado. Num Estado pequeno. Um governo em Rosário do Catete, apoiado pelos velhos políticos ligados aos senhores de engenho, e o povo vai dar o nome de Cabaúço. E o governo que ficou aqui em Aracaju, e é interessante lembrar que Silvio Romero estava em Aracaju naquele momento e chefiou essa tomada do poder. Então, os que ficaram nas areias de Aracaju foram chamados de pebas. Tatus do areal. Né? Então, nós temos aí os nomes locais para os partidos, os peba e os cabaús. Bom, Olímpio Campos estava com os cabaús. E os cabaús lutaram até na justiça, tentaram de todo jeito voltar ao governo, não conseguiram. Terminou que os pebas ficaram no poder a partir de 1894 e elegem um novo presidente, que seria o Martinho Garcês, também um presidente peba. O que é que Olímpio Campos faz? Olímpio Campos aproveitou de um momento também de dissidência
entre os apoiadores do presidente Martinho Garcês e resolveu fazer um acordo com Martinho Garcês. Então, é uma ala dos cabaús fazendo um acordo com uma ala dos PEBA. Dos PEBAs. Né? Então, o acordo Garcês-Olímpio. Quer dizer, ele se coloca... Outros políticos tentaram buscar uma solução, mas ele se adiantou e fez esse acordo. Deste acordo constava que ele aceitaria como candidato a deputado federal Fausto Cardoso, que era um advogado e professor e jornalista sergipano, que tinha ido embora para o Rio de Janeiro, né? Depois da proclamação da República. Ele ainda ficou aqui, mas se desentendeu também principalmente com Feliz Belo Freire, que era o chefe da propaganda republicana, depois se tornou o presidente do Estado, foi embora para o Rio, mas ele era muito ligado a Martinho Garcês. Então, Martinho Garcês colocou no acordo essa cláusula: Fausto seria o candidato a deputado federal. E ele foi eleito. Professora, só para a gente já responder aqui duas perguntas do que a gente colocou. Primeiro foi Roquinho, né? Chamo Roquinho porque também a senhora chama, um grande amigo meu, sobrinho da professora Terezinha Oliva, grande músico, e ele perguntou, será que é daí que vem a gíria PEBA? Né? E muita gente perguntou, também a gente no privado da expressão, que hoje a gente fez uma publicação, até um dos nossos colaboradores, o Danilo, escreveu sobre quem foi Fausto Cardoso, né? Que a gente vai começar a trazer os lutadores e as lutadoras sergipanas. E a gente começou com o Fausto Cardoso. E muita gente disse, por que PEBA, por que Cabaú, tal tudo. E aí, professora, tem essa pergunta, né? Minimamente eu acho que deve ter origem no nosso Tupi-Guarani, né? PEBA, a pergunta aqui. E outra que é do grande, eu vou falar que é Decorubisten, né? É isso, ele sempre participa, ele sempre está acompanhando, trazendo informações. O que é um Cabaú? Professora, o que seria o PEBA, o Cabaú? Se a senhora não tiver a resposta, minimamente, eu posso pesquisar aqui para respondê-los. Não, o Cabaú é o mel de engenho. Isso. Né? O mel grosso do engenho, da primeira prova. Então, daí que se chamava os senhores de engenho, que estavam apoiando o presidente, que teve que se asilar em Rosário do Catete. Os Cabaús era o nome popular para chamar os senhores de engenho, o povo dos engenhos. Sim. Né? E aqueles que ficaram em Aracaju, eles deram o nome de... o PEBA é um tatu. Eu não sei dizer se a origem de PEBA, porque a gente popularmente dizia, não sei nem se ainda se usa. Uma coisa é PEBA, quer dizer, uma coisa brega, né? Não sei se... pobre, né? Humilde, né? Ou então, assim, uma coisa que não tem muita qualidade, também se dizia disso. Isso também. Então, aí, os autores todos dizem, os que ficaram nos areais de Aracaju foram chamados de PEBA. Bom, PEBA é um tatu, é um tipo de tatu. Não sei se isso tem a relação com a areia, porque o tatu é um animal que cava, né? Não sei se isso tem essa relação. Ô, professora, vou trazer até aqui. A fonte é do Aurélio, nosso querido Aurélio. Sim. PEBA vem do regionalismo nordestino, significa algo de baixo valor, né? Também o nome de um tatu silvestre da região do Nordeste, e também é utilizado para outras questões relacionando algo inferior, como roupas, vestuário, produtos e tal. Então está explicado aí o que é PEBA. É tudo isso que todo mundo está comentando aqui, o que a senhora falou. Só para colocar, é uma gíria. E o Aurélio coloca, é uma gíria. Isso. Então, aí nós temos esses dois grupos políticos que se eram chamados popularmente de PEBAs e Cabaús. E a origem da revolta está nisso, né? Eu já recebi uma pergunta. Então, Fausto Cardoso começou no grupo de Olímpio. Não é bem assim. Ele começou no grupo de Martinho Garcês. Do acordo Garcês-Olímpio fazia parte, né, uma candidatura indicada por Martinho Garcês.
e ele foi a pessoa indicada, certo? Sim. A relação entre Fausto Cardoso e Martinho Garcês era tal que Fausto Cardoso chegou a escrever um livro de elogios a Martinho Garcês, o grande jurista e tal. Mas Fausto já vinha tentando entrar na política lá no Rio de Janeiro, tinha se candidatado pelo Rio, não conseguiu. Depois ele pede o apoio de Prudente de Moraes, quando Prudente era presidente da República. Então ele vinha tentando, né? Aí consegue entrar através desse acordo como candidato a deputado por Sergipe. E realmente foi eleito e vai ter uma atuação entre 1900 e 1902. O mandato era curto, né? E entre 1900 e 1902, ele vai ser um deputado que vai se notabilizar pelo fato de que ele era um grande orador. Naquela época, ser grande orador era um cacife para um deputado, né? Um parlamentar, porque ele iria certamente brilhar. É o que vai acontecer com Fausto Cardoso. Ele era um professor, um escritor, era uma pessoa de grande, profundo conhecimento, fez parte do grupo da Escola do Recife, dos discípulos de Tobias Barreto, liderou até uma dissidência em relação a Tobias Barreto. Ele discordou de certos aspectos filosóficos a respeito do direito e ele criou uma linha, né? Ele era, digamos assim, tão fundamentado na sua discussão que chegou a criar uma linha dentro da Escola do Recife. Então, era essa pessoa, né, além de advogado, poeta, jornalista, criou um jornal no Rio de Janeiro chamado A Aurora, colaborou em vários outros jornais do Rio de Janeiro. Então, quando ele chega no parlamento, ele já é um conhecido no Rio, né? E se notabiliza pelos seus discursos, alguns discursos muito assim, que passavam mais de uma sessão de discurso. Ele gostava de falar muito, mas era um orador tão bom que geralmente as galerias da Câmara se enchiam, ele era muito aplaudido, era conhecido nas ruas do Rio. E ele se dedicou inicialmente às questões da política nacional. No início, a gente não vê nos discursos de Fausto Sergipe como tema, certo? Ele se preocupa com a política nacional. E que política é essa? Ele é um opositor à política econômica do governo de Campos Salles. Ele acusa Joaquim Murtinho de estar com aquele acordo, aquele empréstimo feito, né, na Inglaterra, favorecendo o capital estrangeiro em detrimento da economia nacional. Então, ele faz uma atuação inteiramente programada de denunciar todos o que ele enxerga como erros da política de Joaquim Murtinho. E por isso ele se torna ainda mais famoso. Ô, professora, é curioso a gente trazer a questão nacional, porque muitas das vezes a gente pensa que a revolução deu do nada, né? Tipo, os problemas eram aqui. Você vê o posicionamento dele quanto a uma política de austeridade do governo Campos Salles, que era um acordo com banqueiros internacionais. Isso é importante a gente trazer, porque a gente fala muito nos dias de hoje de austeridade, cortes e cortes, e a gente vê setores políticos da sociedade ser contra isso, né? Essa austeridade, tipo, esse arroxo, principalmente em salários do funcionarismo público, dos trabalhadores e das trabalhadoras em geral. E aí você traz uma coisa importante, a senhora, no trabalho da senhora, que eu já li, né? É assim, que é importante que a gente entender o olhar da gente perceber que Sergipe começa agora também a se destacar em cenário nacional, né? Com um grande orador, porque ele tinha reconhecimento. A gente vê isso nos jornais, alguns jornais, né? Esse sujeito que tinha um posicionamento, né? Bem firme, né? Olha o que a professora traz aqui. Eu não sabia, ele vai ser uma dissidência da escola, né, do direito do Recife, né, do grupo de Tobias Barreto. Né? Você vê, uma pessoa que tem um certo profundo estudo. Isso é importante trazer, é um sergipano de Divina Pastora, que hoje a gente, nacionalmente, não tem noção, mas é daqui do nosso estado.
Isso é importante aí trazer. Professora, uma coisa que é bom colocar, que às vezes as pessoas colocam, é tentar trazer o sujeito para o dia de hoje. Né? Tobias Barreto, né? Fausto Cardoso, é esquerda, direita, centro, médio, né? Vamos posicionar. Eu acho que é como a senhora estava explicando. E principalmente quem está estudando a história sabe muito bem que quando a gente vai observar o início da República, é como a senhora mesmo colocou. Eram acordos, eram conchaves, eram um grupo de interesse, e muitas das vezes não traz para a gente a realidade do dia de hoje. Mas a pergunta de Roque é uma pergunta que teve gente que me fez hoje, professora. Fausto Cardoso se localiza em que posição política? Digo, esquerda, centro-esquerda, direito ou centro-direita? Aí é uma pergunta tipo do sujeito de 2020 perguntando a esse sujeito de 1906. E aí, só para a senhora ter uma noção aqui. Aí teve outra pessoa aqui que participou. Essa classificação de direita ou esquerda, acredito que não se encaixa no contexto de Fausto. Tranquilo, vamos ver aqui com a professora vai trazer essa resposta. É importante esse debate, essa discussão, também porque está na nossa memória. E eu quero que a senhora responda esse questionamento aí, para a gente agora já trazer uma coisa que está no nosso dia a dia. Aí a resposta é para... É natural, né, que as pessoas queiram, digamos assim, localizar, situar esse político do passado, que foi tão importante na nossa história, nos quadros que como a gente entende a política hoje. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, realmente, essa posição aí, é difícil de a gente dizer exatamente como se fosse nos dias de hoje, mas o que a gente vê? Primeiro, que Fausto entrou desde o tempo de estudante como simpatizando o Partido Liberal no Império. Sim. Tanto é que ele até divergia do pai, que era um senhor de engenho, né, o engenho São Félix, em Divina Pastora, e que era do Partido Conservador. Ele não. Ele foi estudar em Recife, aluno de Tobias Barreto, e desde lá ele já vem com ideias diferentes do pai. Volta para Sergipe, mas entra nos caminhos, é indicado para ocupar cargos. Ele foi promotor público aqui em Laranjeiras, em Riachuelo, mas, claro que nos quadros do Partido Liberal ele vai conseguindo se colocar. Depois, como ele era promotor público, ele não se coloca como, na propaganda republicana, como um republicano. Mas ele fazia artigos nos jornais de Laranjeiras sob pseudônimo. E o pseudônimo dele era Black. Certo? Black. Então, ele é republicano às escondidas, né? Ele diz, basta de Bragança, chega de Orleans, o povo que suba agora os degraus do trono, num dos artigos dele. Então, ele tinha essas ideias, né? Ele tem um jornal, agora ele funda o jornal no Rio de Janeiro, a Aurora, e ele coloca um subtítulo no jornal, a Aurora, jornal intransigente. Então, ele era assim, uma pessoa que tinha colocado ideais, e os ideais eram principalmente ideais de liberdade, né, de moralidade, ele tinha também isso. Né? Eu, por exemplo, leio nos discursos dele de defesa, de ataque ao programa econômico do governo Campos Salles, uma defesa do controle da economia nacional pelos brasileiros. Né? Eu leio isso lá nas entrelinhas dos discursos dele. Mas eu não posso dizer, por exemplo, se chama o movimento de revolução, que o liberalismo existia, sim. Roquinho está colocando, liberalismo existia, ele era um liberal. E o marxismo estava começando, ele publicou no jornal dele alguma coisa a respeito de luta de classes, mas não é muito explícita, não é uma questão de adesão. Ele fala assim nos trabalhadores, mas não é uma coisa muito clara. Né? Na verdade, eu acho que Fausto foi um tanto quanto um sonhador, um idealista, Sim. que queria uma política
voltada para o que se chamava, não se chamava desenvolvimento, se chamava progresso, para o progresso do seu Estado. Né? Ele entendia que aquela política feita pelos coronéis, ele não era um coronel, né? Ele entendia que aquela política feita pelos coronéis era uma política que jogava o Estado no atraso. Né? Ele entendia, então, que era preciso modernizar o Estado. Ele, por exemplo, defendeu uma coisa que era, ele como deputado eleito dentro do acordo de Olímpio Campos, ele defendeu um projeto que era dos senhores de engenho no governo de Olímpio Campos, criar um banco para Sergipe. Sergipe era um estado que dependia inteiramente do financiamento da sua economia por capitalistas externos, ou na Bahia ou no Rio de Janeiro. E isso levou a vários problemas na economia de Sergipe. Então, havia uma necessidade de ter um banco. Ele lutou, aliás, foi assim que ele começou a tratar das questões de Sergipe no parlamento. Ele vai lutar pela criação de um banco com garantia de juros dada pelo governo federal. Só que, quando ele chega com esse projeto, se instala, naquele primeiro momento, a luta, porque as pessoas não estavam entendendo bem como era que ia ser o federalismo brasileiro. Aí entendiam que federalismo era nenhuma interferência da União nos estados, liberdade. Sim. Só que os pequenos estados precisavam desse apoio. Para os grandes estados ricos, isso era tranquilo, mas para os pequenos estados. Então, quando Fausto Cardoso leva esse projeto de financiamento, de garantia de juros do Banco de Sergipe pelo governo federal, a Câmara discute, tem um deputado que chega a dizer, se Sergipe não pode se manter, vira território. Então, era aquela situação, né? Sergipe enfrentou muita coisa, muito risco à sua própria integridade. Então, mas Fausto terminou conseguindo, ele lutou tanto que conseguiu que a Câmara aprovasse o banco. Agora, veja a ironia. Serão os olimpistas da Gema no Senado Federal que não vão conseguir. Coelho Campos vai oferecer outra solução para a questão do banco e o Senado não aprova e a questão ficou engavetada. Quer dizer, o Sergipe não conseguiu. Isso. Né? E é uma coisa que a senhora traz, porque eu estou gostando aqui da colocação. Vai ter. Desculpe. Sim. Pode continuar, professora, porque a conexão acabou travando tanto a senhora quanto eu, mas nós voltamos ao normal. Gente que está chegando agora, é mais uma live da Expressão Sergipana. Essas lives começaram desde maio. Estamos hoje pela segunda participação aqui da queridíssima, maravilhosa, né, mérita, grande professora Terezinha Oliva, essa referência na história de Sergipe, né? E assim, está sendo ótimo o debate sobre a personalidade de Fausto, agora sobre a posição política dele, né, trazendo um debate muito também um pouco mais contemporâneo. Professora, que agora a gente já tem que ir para outro pontinho que a gente tinha puxado. Eu estou vendo aí que a Arilene colocou Fausto, precursor do Barnese. Depois tem o nosso banco. E nesses comentários maravilhosos, professora, tem a da Cris que eu conheci no IPAM, né, uma pessoa assim sensacional, e Cris disse bem assim, a sociedade, o povão, participou expressivamente desse momento da revolta. Já é uma pergunta da Cris. Aí vem, rock, liberalismo já existia, assim como marxismo. Rock, só para colocar um pontinho, o professor José Murilo de Carvalho, ele tem um texto que ele diz, o marxismo existia sim, ele chegava por aqui, mas está até a professora aqui para me corrigir. Ele só vai tomar força no Brasil através de muitos estrangeiros, que eram anarquistas, socialistas, que vão trabalhar nas fábricas ou até mesmo imigrando para aqui para o Brasil, chegando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso é interessante destacar porque muitas das ideias eram ventiladas para o Brasil, mas só chegará com força na prática, no dia a dia, por muitos estrangeiros. Então, assim, se a gente for observar a origem de todo desse, olhar mais no sentido
do operariado, são estrangeiros, os primeiros líderes grevistas e tal, se a gente for observar. Mas sua pergunta e sua colocação é sensacional, Roque. E aí vem, professora, temos a participação aqui do ex-senador, né, político sergipano, também pesquisador, Francisco Hollenberg, né, está aqui presente. Que publicou, foi ele que organizou os discursos de Fausto Cardoso na coleção Perfis Parlamentares. É o doutor Francisco, que é um profundo conhecedor da atuação parlamentar de Fausto Cardoso. É muita honra sua presença. Roque colocou de novo. Ele seria hoje o social liberal. A Leandra, né? Colocou excelente classificação, professora. Né? Roque, Fausto Cardoso no dia de hoje estaria filiado ao PT. Né? Aí a colocação do grande Roque. Silvanei, deixa eu ver aqui. Uma aula excelente, parabéns aos debatedores, parabéns à expressão, parabéns a você, Silvanei, que está aqui acompanhando. Fausto Cardoso, precursor do Banese, sensacional. Aí vem a Claudete, né? Muito bem, Claudete, querida. Minha amiga, minha colega. Importante compreendermos o pensamento dele no contexto político-social da época, isso é importante, verdadeira aula, né? Deixa eu ver mais aqui. Dalva, grande Dalva Angélica, essa é uma das amantes, assim, tanto das lives quanto da história de Sergipe. Né? Dalva é uma grande lutadora, né? Aí no direito à moradia, direito ao teto, né? Dalva, ela disse, nosso Banco do Estado. Obrigado, Dalva, por estar aqui também. Ô, Roquinho. Um alô para todo mundo. Tem Tiago Totaro também está aí, de São Paulo. Aqui, quem partiu da ideia dos homenagear... Quem partiu a ideia de homenagear dois inimigos políticos mortais juntinhos. Vamos chegar agora nesse ponto. Deixa eu... Só terminando aqui, gente. Tiago Fragata, né, grande também professor, historiador. Né, acho que foi aluno também da senhora, né? Foi meu aluno e depois um historiador que se notabilizou, né? Aí nos seus estudos de São Cristóvão. Márcia também, a esposa dele, olá. Éden, ele é professor de história da minha turma, né? Trabalha no Arquivo Público do Estado e fez uma pergunta também. Professor, eu estou jogando assim para que a gente possa iniciar isso para aquele outro ponto. Aí, como a professora avalia a inclusão da revolta de Fausto Cardoso no currículo sergipano? Aquela discussão da história de Sergipe nos nossos currículos, né? Que a senhora, por sinal, tem até trabalho sobre isso. Eu fui um dos que... Olha aí, gente, os impasses. O federalismo brasileiro, Sergipe e a revolta Fausto Cardoso. É a segunda edição, feita pelo Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, e está lá à disposição. Existe algum livro? Pronto, a professora acabou de passar o trabalho dela. Professor Edivaldo Alves, referência, professora. O trabalho dele é espetacular. Sobre o negro pós-abolição. É interessante também. Professora, fala um pouco. Eu fico muito feliz e honrada com essas presenças todas. Pronto. A visita então, da nossa capital. Sobre a memória, né? Então, isso. A senhora acho que agora já percebeu aí do que será essa resposta. Para a gente entrar no que o Dagoberto, desculpe aí seu nome, porque às vezes é todo ele em um conjunto só. Mas. Rubinstein, coisa assim. Isso. É? Pronto. O que seria para acabar esse sujeito, Fausto Cardoso e o personagem Olímpio Campos, para a gente trazer na memória, no patrimônio, que é outro ponto aí que eu vou abordar aqui com a senhora. Bom, ficaram algumas questões aí, né, sobre a posição política. A revolta Fausto Cardoso vai ser, então, quando Fausto vem, é preciso dizer rapidamente, que também o tempo corre, né, que Fausto vai romper com Olímpio, ainda no mandato dele, no ano de 1902. Ele rompe por quê? Porque começaram a chegar no Rio notícias de denúncias sobre o mando de Olímpio Campos em Sergipe, principalmente de parte de um tobiático como Fausto, que era Gomercindo Bessa, o grande jurista. Gomercindo começa a escrever para Fausto, falando da situação de mando de Olímpio Campos, da falta de liberdade,
né, do domínio fechado, o domínio oligárquico que se estabeleceu. E, principalmente, Gumersindo teve um problema que foi uma questão de propriedade, umas terras que eram da família da mulher dele, e então ele faz críticas terríveis. É preciso dizer que Silvio Romero, no Rio, também escreveu contra Olímpio. Olímpio foi, assim, alvo de muitas críticas. E então é aí que Fausto rompe com Olímpio e passa, depois desse mandato, ele não é mais eleito, vai se candidatar em 1905 já pela oposição, claramente pela oposição ao Olímpio Campos. E aí ele tem uma vitória total, é o deputado mais, é o candidato mais bem votado na eleição no final de 1905, toma posse em 1906. Né? No Rio, ele faz uma grande festa, porque havia uma colônia sergipana forte, né? Os emigrados que moravam no Rio fazem para ele, na sede do Jornal do Brasil, né? Próxima à sede do Jornal do Brasil, uma festa para comemorar a eleição de Fausto. E aí ele, muito vaidoso dessa eleição, ele resolve vir a Sergipe. E então é quando ele vem, em agosto de 1906, fazia 20 anos que ele não vinha a Sergipe. Então ele disse que precisava vir a Sergipe para cuidar de alguns problemas da família, em Divina Pastora, mas, na verdade, já havia um movimento dos políticos ligados ao Partido PEBA, de uma ala, porque também havia divisões entre os PEBA, né? De uma ala para fazer um movimento para tirar, já que tinha um deputado federal, para ver se era possível conseguir o governo do Estado. Então, Fausto chega em Aracaju, numa grandíssima festa. Os livros de memória dizem que, naquele dia, Aracaju jamais tinha visto festa daquele tipo, veio gente do interior. Então, ele foi recebido na praça, que hoje tem o seu nome, com flores, fogos, banda de música, choro. Foi uma coisa assim, uma consagração. E então, ele chega e vai para a Divina Pastora. Depois do primeiro dia de festas, ele depois vai para a Divina Pastora resolver os problemas dele, né? E enquanto ele vai, aqui eclode a revolta. Porque é no dia 10 de agosto, na madrugada de 10 de agosto, que o Palácio do Governo é cercado pela polícia, né? E o porquê polícia? Se diz que porque a polícia era muito usada para o controle, né, do governo, e que as condições dos próprios policiais eram muito ruins, e daí ela se revolta para substituir aquele governo. Cerca o palácio, derruba o governo, né, e Fausto está em Divina Pastora. O que acontece? Que Olímpio Campos estava em Aracaju. Ele, quando soube que Fausto vinha, eu acho que já havia também um certo temor de como ia ficar essa situação. E o irmão dele governava o Estado, né? Governava o Estado, né? Todos os cargos eram ocupados por partidários de Olímpio. Então, eles saem do palácio e o que é que vão fazer? Eles recebem o apoio do capitão dos portos e vão ficar na casa do capitão dos portos, né? Lá, então, eles dizem, a gente pede a vinda de Fausto Cardoso, porque eles tiveram medo pela própria vida, porque a política se fazia nessa base, né, da violência física mesmo. Então, eles chamam Fausto Cardoso para negociar com a gente. Fausto vem a cavalo de Divina Pastora e, quando chega no final do dia, ainda, como ele diz, em trajes de viagem, ele vai para a casa do capitão dos portos e lá ele conversa com Olímpio Campos, Guilherme Campos, Pelino Nobre, que era o vice-governador, e eles então pedem, garanta as nossas vidas. É o povo que está aí, que lhe recebeu desse jeito, são seus partidários, garanta a nossa vida. O que é que acontece? Acontece uma cena belíssima. Eles entregam a Fausto as renúncias. Sim. E Fausto chega na porta da capitania dos portos, quer dizer, da residência do capitão dos portos, e faz as pessoas, os curiosos que estavam na porta, muita gente que se juntou, porque ele era acompanhado de uma multidão para todo canto que ia,
ele faz todo mundo jurar, é o juramento da paz. Tudo é cinematográfico nessa revolta. Sim. Então, ele faz o povo repetir os juramentos. Juro que para a paz é a nossa vitória, que eu não atacarei as propriedades e as vidas dos meus adversários. Então, ele encaminha um movimento que potencialmente seria revoltoso, revolucionário, para um pacto de ordem e de paz. Sim. E isso vai ser fatal para o próprio movimento. Porque ele tenta manter o movimento na linha dentro da lei, na medida do possível, porque, afinal, o movimento infringiu a lei, retirando do governo o poder estabelecido, né? Mas ele tenta isso o tempo inteiro e os políticos do outro lado eram velhas raposas, não eram idealistas como ele, e vão tentar fazer o jogo fora de Sergipe. Olímpio Campos apela para a Câmara dos Deputados, né, para o jogo político nacional, para voltar ao poder, para o seu irmão voltar ao poder. Então, o que é que vai acontecer? O presidente da República, que era Rodrigues Alves, amigo pessoal de Fausto, termina sendo obrigado pelo jogo político a mandar a intervenção que vai levar Fausto à morte. Em linhas gerais, seria isso. Aí é que veio a questão da memória, né? A morte de Fausto Cardoso acabou com o movimento, porque o movimento tinha se espalhado, quando se soube que haveria intervenção, havia tropas no interior. O movimento é um movimento urbano, ocupou as sedes urbanas, desde Propriá, Laranjeiras, Itabaiana, Riachuelo, Divina Pastora, Maruim. Então, as sedes urbanas, não é um movimento rural, né? É um movimento urbano. E termina conseguindo fazer tropas, armam as pessoas. Muita gente, inclusive, aí naquelas perguntas, como é que ele viu o povo? Muita gente pobre, desempregada, desesperançada, que entra. Há uma descrição das tropas de Fausto. Havia gente com machado, havia gente com qualquer coisa, né? Uma faca. Tinha que se revoltar. Porque não tinha dinheiro para formar um exército, uma tropa. Mas havia tropas de coronéis nesse meio. O coronel, por exemplo, Porto, ele tinha, Nossa Senhora das Dores, ele tinha muita gente sob sua liderança. Né? E aí, sim, aí é a parte revolucionária, digamos. Porque para alimentar essa tropa, eles vão pedir, vão forçar os olimpistas a darem alimentos, os comerciantes olimpistas a darem dinheiro, comida para a tropa, fardamento, entende? Quer dizer, é uma coisa muito interessante, que vale um estudo específico sobre essa formação. Elas se chamavam Legiões Libertadoras. Sim. Concentradas em Divina Pastora. Mas quando Fausto foi morto, tudo se acabou, houve uma debandada geral, houve um desencanto geral. Né? E por isso que a gente vai ver o posterior. Quando os faustistas, que estavam eletrizados pelo seu líder, se veem nesse desencanto de um homem que morre, que é morto assim, desarmado, né? Porque a tropa do exército foi para a porta do palácio, arrastou Fausto de lá de cima pelo braço, trouxe até a porta, e na porta ele ficou sozinho, desarmado, diante do exército, e gritou, abriu o paletó e gritou: exército de bandidos, atirem, matem um representante da nação. Ele era tão consciente de que ele era importante como representante, como parlamentar, que eu acho que ele confiou que ninguém ia atirar. Só que ele recebeu um tiro no baixo ventre, caiu, né? Um filho que estava com ele, algumas pessoas que estavam com ele o acudiram e o levaram para ser socorrido. Ele foi socorrido por um médico, Teodoreto Nascimento, que era olimpista, que inclusive vai dar um depoimento de que ele estava desarmado. E isso foi uma coisa séria, porque as explicações posteriores para o assassinato diziam que ele tinha ido armado, que o tiro só foi um revide, porque foi ele quem atirou primeiro. Na verdade, Teodoreto Nascimento dá um testemunho. Ele estava desarmado. Eu rasguei as roupas para socorrê-lo e ele estava desarmado. Então, essa morte espetacular vai
constranger de tal modo a cidade de Aracaju, né, os que apoiavam Fausto, que o enterro de Fausto Cardoso vai ser uma apoteose. Aqueles que foram vencidos vão transformar o líder morto, derrotado, num herói. Porque Sim, o no enterro se mártir, dá né? no mártir e no herói, né? O enterro se dá no cemitério Santa Isabel, mas é uma cerimônia belíssima. Aliás, o enterro foi custeado por Gumercindo Bessa, seu amigo, né? E depois disso, né, a cada mês, as missas, a missa de sétima, as missas de mês em todo o estado, todo dia 28 de cada mês era dia de missa para Fausto. E era dia de grandes reuniões, né, de distribuição de fotos, é tanta coisa interessante, porque vem fotografia, a fotografia usada como difusão, divulgação, postais de Fausto, broches com o rosto de Fausto Cardoso, louça que foi feita com a efígie de Fausto para usar em casa. O professor José Calazans disse que os meninos que nasceram naquela fase receberam o nome de Fausto. E houve um Professora, especialista em rosas, um rodólogo, que criou uma rosa, a Rosa Fausto Cardoso. uma curiosidade nisso que a senhora traz, desse impacto da morte dele na população, era que eu fazendo uma pesquisa, repare, minha pesquisa era sobre a história do bairro Santo Antônio. Então eu fui fazer um levantamento no arquivo, que por sinal é um seu arquivo, dos franciscanos ali na Simeão Sobral. No convento deles tem um arquivo de documentação, desde a presença deles até os dias de hoje. 10 anos depois da morte de Fausto, tinha obrigatoriedade, tinha uma pessoa que pagava, em um dos livros de tombo, a missa sendo celebrada na Capela de Santo Antônio, anualmente em memória de Fausto Cardoso. Olha aí. Isso eu estou falando em 1916. 10 anos depois. Esse culto a Fausto, ele continuou até a década de 50 ainda. Né? E era um culto no qual as mulheres tiveram um papel muito importante. É outra coisa interessante. Esse momento, né? Por exemplo, esse uso midiático da figura de Fausto é um dado tão moderno, né? Tão interessante. E as mulheres que não tinham nenhuma participação política, que eram obrigadas a ficar apenas em casa, elas acompanhavam Fausto. Elas são responsáveis pelo culto a Fausto, porque elas levavam na romaria, faziam romarias ao túmulo de Fausto, levando flores, escreviam poemas. Essa semana mesmo houve uma sessão na Academia de Letras em que foi declamado um poema de uma professora a Fausto Cardoso, Etelvina Malha de Siqueira, poema a Fausto Cardoso. Então, essa mitificação de Fausto foi feita e vai transformar um vencido num vencedor. E apesar da repressão, que foi terrível. Gumercindo Bessa deixou um diário, que há dias em que ele escreve apenas terror, né? Mostrando quantos tiveram que ir embora, quantos faustistas tiveram que fugir, né? Quantos que foram presos, que foram receberam violência física. Então, realmente, por que isso? Principalmente porque em novembro de 1906, os filhos de Fausto Cardoso vão matar Olímpio Campos, porque já que a morte dele não foi desvendada, não aparecia culpado, os relatórios, tanto do Exército, do comandante da tropa, quanto do governo, eram no sentido de incriminar Fausto Cardoso, de dizer que ele provocou a própria morte, que ele provocou os soldados. Então, essa situação indefinida, ao lado da perseguição, né, da opressão, fez com que os filhos de Fausto Cardoso, junto com um primo deles, vingassem a morte. Então, é uma quadra trágica para a história de Sergipe. Professora, gente, o papo está sensacional. Mas como disse a professora, o tempo voa. Vamos encerrar essa primeira parte, professora, para entender, terminar aquele desfecho da memória e do patrimônio. Não saia daí, ok? Não saia daí,
Vamos para a segunda parte, vamos encerrar essa primeira parte aqui na Expressão Sergipana com a professora Terezinha Oliva. Senta que lá vem a história. Vamos já já. Tá bem.